Olá, estudante, bom dia! Hoje estamos aqui no momento de um clima agradável, ameno, temperatura em Rondônia na sombra muito fresquinho, 42 graus, e para trabalharmos e a conversa começa ou a arte de dialogar com os meus amigos e professores André Costa e Eliane Urbanski. Bom dia para vocês. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. E hoje nós vamos falar da importância do diálogo, da conversa, de uma boa conversa, né, André? Sejam bem-vindos. Verdade, sejam bem-vindos, né, tchutchuquinhos? A gente fica com saudade e é uma aula que a gente espera tanto, né? E ainda mais quando a gente vai falar sobre dialogar, né? Sobre conversar, que é em tempos de pandemia como estamos vivendo, é algo assim bem indispensável, né? Mesmo que seja à distância, mas é fundamental para a nossa saúde, né? Saúde mental e psicológica. Muito bem, e essa aula nossa, ela começa na página 103, no nosso material, e vai até a página 115, né? É um material gostoso, porque todo mundo gosta de bater papo, todo mundo gosta de conversar. E por que é que nós não iríamos gostar de conversar, né? E às vezes nós temos alguns grupinhos, aqueles que igual, por exemplo, igualzinho da aula passada, nós temos os melhores amigos, os bons amigos, os melhores amigos, os grandes amigos, nós temos amigos que usamos para conversar, né? Eu quero conversar, eu vou conversar com meu amigo e tal, porque, na verdade, você conversa, na verdade, você vai lá para ser ouvido, né? Uma parte gostosa, uma parte boa da conversa é quando você é escutado, você é ouvido, alguém presta atenção nas suas queixas ou nas suas alegrias, né? Então, esse conteúdo de hoje, o objetivo dele é analisar o conteúdo de postagens típicas nas mídias sociais, buscando contextualizá-las, identificar os possíveis significados de postagens e suas consequências enquanto diálogo, e refletir sobre a condição do indivíduo como sujeito de discurso em determinados contextos dialógicos. Uma das principais constatações ao tratarmos dos problemas concernentes à banalização de valores é a banalização da palavra. Muita gente fala de tudo, muita gente escuta de tudo, tem gente que fala que eu falo mesmo, a boca é minha, eu falo o que eu quiser, e na verdade não é bem assim. Na verdade você fala tudo sim, quando você quer, quando você quiser, no entanto, às vezes você fala tudo, mas não está pronto para ouvir tudo. E isso é uma grande diferença. Desde o seu uso irresponsável até o esvaziamento dos seus significados. Uma palavra, posso dizer que agora aqui, do esvaziamento do significado, é a palavra amor, né? A palavra amor, por muitas situações, ela está desprovida de significado, porque não significa amor, significa usufruto de alguém ou de alguma coisa, né? Mas um grupo social qualquer que seja ele, só chega a esse estado de coisas através de outra prática banal, o esvaziamento do vínculo entre pessoas, vínculo que também se expressa na qualidade de seus diálogos. Em qualquer lugar onde o vínculo humano perdeu a importância, as pessoas se encontram, mas não dialogam, mesmo que falem sem parar. Uma anseia pelo calar da outra para chegar à sua vez de falar. Os outros se tornam, então, previsíveis e automáticos, sem nenhuma criatividade. É quando você está com a lado da pessoa e a pessoa não para de falar, só fala, e não deixa espaço para você falar. Não respeita a sua fala também, a sua oportunidade de falar. E quando está falando, ainda cortam você falando ainda, né? Então, isso são coisas que tem muitas pessoas que precisam olhar isso aí. Tem gente que até percebe que é assim, mas não consegue resolver esse problema. E posso falar assim, professor, é só adolescente? Não, é adulto, é senhores, são pessoas idosas que fazem essas coisas. Perde-se a maior graça do encontro no seu ineditismo, né? O que é ineditismo? Já aconteceu pela primeira vez, aquela coisa de estar querendo chegar perto da pessoa para conversar sobre aquele assunto, né? Para trocar aquela ideia, para crescer muito mais naquelas coisas. O ineditismo é isso. Não é falar com a pessoa pela primeira vez, é falar com a pessoa sempre, quando falar, parece que é a primeira vez, aquela vontade de falar, aquela vontade de ter um diálogo, a possibilidade de criar juntos novos sentidos ou significados para o que se vive, para a experiência do mundo, e é justamente esse ineditismo da natureza do diálogo. Dialogar não é simplesmente falar, porque falar, até papagaio fala, é também ouvir,
é também silenciar, pois é no silêncio que ponderamos, esperamos o terceiro pensamento, como escreveu Guimarães Rosa. Mesmo silêncio, e no silêncio dialogamos. Disse Carlos Drummond de Andrade, não dialogamos para reforçar o que já sabemos, mas para construir novos significados. É uma forma de relacionar, de criar com o outro. Quer continuar, Liane ou André? Eu quero comentar só a importância, né? Dialogar qualifica a nossa capacidade humana, né? Que é a única capacidade humana que a gente tem, que eu acho que nos torna capazes de criar, recriar, viver em lugares inóspitos, né, da humanidade, é a capacidade de comunicação, porque se você tem comunicação, se você tem diálogo, você consegue aprender, né, você consegue sobreviver em qualquer lugar, a arte de dialogar. Então, qualifica a nossa capacidade humana de se dirigir ao outro na diferença e nos parâmetros racionais de oposição. Então, quando eu falo, vocês podem não concordar comigo, mas vocês conseguem saber mais de mim, mesmo não concordando comigo. Então, é muito importante. Ali está o barulho e o bulúcio cotidiano, principalmente nas grandes cidades, mas não apenas nelas, são em parte fruto do alcance global dos meios de comunicação de massa. O apelo incessante para sempre estarmos ocupados, né, ocupados, fazendo algo. As informações já vêm prontas, efêmeras, rápidas e velozes, no timeline das mídias sociais. O apelo incessante para que opinemos sobre tudo, mesmo desconhecendo o assunto em pauta. São muitas as formas que, disfarçadas de comunicação, olha que interessante, disfarçada de comunicação. Muitas vezes o barulho nos impede de nos comunicarmos, né? De comunicação nos distanciam do diálogo. Assim, quanto mais nos comunicamos, menos criamos novos significados. Essa comunicação mal feita através dos barulhos, muitas vezes tem muita comunicação nas mídias sociais, na atualidade, agora, no século XXI, né, que nos impede de um bom diálogo, porque até mesmo na escrita está sendo reduzida, né, a gente abrevia tudo, até as boas conversas. Então, a gente está deixando, eu não sei se todos os países estão passando pela mesma coisa humana que está acontecendo no nosso país, que o diálogo está ficando efêmero, curto, sem muito significado, e por isso a gente deixa de aprender com bom papo, né? Então, ali, nesses maus comunicados, menos criamos novos significados, como observou o pensador francês Gilles Deleuze, que na falta do que dizer, só nos resta um incessante tagarelar. Esse tagarelar ali é falar coisas desnecessárias, não é verdade? O interessante, antes da gente continuar, às vezes, a necessidade que as pessoas têm de não falar. Né? E o André falou ainda há pouco, e é muito importante que, às vezes, a pessoa não sabe nem o que está falando. Mas a vontade de falar é tão grande, né? E a gente vê muito nas mídias sociais hoje a vontade de falar, de estar em evidência, mas ela não para ouvir. E eu ainda há pouco lembrei, enquanto estávamos lendo, de um ditado que diz, né, que quem fala o que quer, ouve o que não quer. E é um dos ditados assim, que eu sempre trago na minha vida, eu falo, olha, cuidado, né? Nessas suas palavras eu tenho comigo, olha, porque quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, às vezes, a gente confunde a questão, né, da vontade de falar o que eu penso de falar, mas a gente esquece da questão da educação e do saber como dosar as palavras, né? E a gente tem que cuidar, porque senão um diálogo vira um monólogo. E aí, né, é complicado. E o que as pessoas mais têm sede hoje em dia é por ouvir, né? É para alguém que nos ouça. A gente quer ser ouvido. E aí é muito legal, né? Eu já passei por várias situações de a gente estar conversando e você vê a pessoa olhando para você com tanto entusiasmo e você falando, a pessoa balançando a cabeça afirmativamente, assim, nem que não esteja concordando, mas te ouvindo, prestando atenção. E isso, para nós, seres humanos, é algo assim inexplicável, né? Inestimável. Porque a gente se sente querido, né? A gente tem a necessidade de ser ouvido. Aí a gente tem que cuidar com a questão do tagarelar, do falar e jogar palavras, né, ao vento de forma,
né, às vezes até vazia e sem sentido. Então, no mundo do automatismo desenfreado, do tagarelar, que é isso que a gente, né, as pessoas hoje às vezes não falam propriamente, mas falam com os dedos, né, digitam, e desconhecemos a potência da nossa própria fala, de tanto a lançarmos no vazio. Olha aí que interessante. E desconhecemos a potência do outro, pois não sabemos escutá-lo. O dizer se torna, assim, inútil, e as palavras perdem a força. Isso é a potência de significar. Como o André disse também da pouco, a banalização da palavra amor, né? E a gente vê que tá tão frio, né? Tanta gente falando em amor, amor, e às vezes falam que escrevem, né? De forma tão simples, né? São tão simples, e perdeu o sentido tão belo, né? Que é o verdadeiro amor. E aí a gente vê com tantas pessoas falando, né? E a gente vê alguns influencers hoje que falam tanta coisa, que aí você vai ver, poxa vida, por que eu parei para ouvir um cara desse? Que não agregou nada, apenas pela simples necessidade que ele tinha de falar. E aí a gente acaba entrando, né, gente, naquela questão das... quando a gente ouve, né, nós aprendemos, que a gente leu ainda há pouco, da questão da cultura inútil, do quanto que a gente, às vezes, aprende, mas, e ouve, né, com o intuito, mas poderíamos estar ouvindo algo que poderia nos enriquecer de alguma maneira, e é algo que está sendo, né, jogado ao vento, né, André? Com certeza. A propósito... Fala, só quero falar que a virtude, né, a importância da virtude que a gente está trabalhando nessa aula específica é a virtude da polidez, de ter educação na hora de falar mesmo, né, e na hora de ouvir também. E uma outra virtude que a gente pode trabalhar nessa aula é a tolerância, porque quando a gente ouve algo que a gente desconhece ou que a gente não gosta, a gente tem que ter a tolerância de saber que a opinião do outro também é importante, mesmo que a minha seja diferente, né, mas eu também tenho o direito de falar. Então, a tolerância e a polidez são as virtudes que a gente pode trabalhar nessa aula, são virtude extremamente importante quando se diz em troca de informação através de um bom diálogo, não é mesmo, Andrezinho? Com certeza. Um bom diálogo, você perde tempo ali, né? Na verdade, você não perde tempo, você ganha tempo ali, né? Então, você pode perder tempo, mas você ganha conhecimento, né? O tempo não tem como recuperar o tempo, tempo nenhum se recupera. A proposta dessa aula é criar espaços e condições propiciadoras de diálogo, abordando situações frequentes no cotidiano, problematizadas a partir de sua recorrência no uso das mídias sociais. Relate, então, seu conceito de dialogar. Vamos começar por André Costa. André Costa, seu diálogo de seu relato ou conceito de dialogar, e também já fala sobre a parte de conversar. Então, o meu conceito de dialogar é um pouco daquilo que eu já disse ainda há pouco, né? Não é um monólogo, né? A gente tem que prestar atenção no significado das palavras. E é muito ruim quando alguém te chama, e eu já passei por isso às vezes na rua, e você encontra um conhecido, aí ele te encontra, rapaz, tudo bem, como vai, tudo bem? Olha, eu tô assim, aí a pessoa pega assim, meio que, com perdão, né, da expressão, mas quase que vomita as palavras em você. Aí na hora que você respira, não, beleza, eu tô indo ali, valeu, até mais. Isso para mim não é diálogo, né? Então o diálogo, ele vai muito além, ele é construtivo. E mesmo como a Eliane ainda disse ainda há pouco, a gente conversar com pessoas com pensamentos diferentes. Eu acho que o conceito, para mim, de diálogo, assim, o que mais me chama, assim, que eu tento, é eu conseguir conversar com pessoas que pensam diferente. E eu acho que não tem nada mais enriquecedor, porque você pode olhar ponto de vista, você pode, né, questionar ali algumas coisas e você pode aprender muito. Então, para mim, dialogar é esse sentido, sim. Ok. Eliane, para você, Eliane, qual é o conceito de dialogar e conversar? Acho que, para mim, a maior importância do dialogar é aquela transmissão de sentimentos, de pensamentos, de opiniões, de valores, que vem através de uma troca de informação através do diálogo. Agora, a gente imagina a importância do diálogo quando a gente imagina, assim, ir para um outro país, um país que a gente desconheça a língua, né? Se eu for daqui para a Índia,
ou para a China, ou para o Japão, ou até mesmo se eu for daqui para os Estados Unidos, que não é tão longe assim, eu vou ouvir uma língua que o André conhece, mas eu desconheço. Então, a pessoa pode falar muitas coisas para mim, eu não vou entender nada. Mas quando eu, né, me identifico através de um bom diálogo com a pessoa que está dialogando comigo, eu consigo aprimorar o meu olhar sobre todas as coisas. Então, para mim, a comunicação é eficaz porque ela transmite ideias, fatos, sentimentos, pensamentos, valores. Então, me enriquece, o diálogo sempre enriquece as duas pessoas que... Agora, é aquele bom diálogo, né? Não o tagarelar, porque o tagarelar, a gente gosta também de tagarelar, principalmente mulheres, né? Diz que tem uma pesquisa aí que fala de a quantidade de porcentagens a mais que a mulher faz em relação ao homem. Isso é um valor legal também. Eu li um livro que fala da comunicação, que diz a importância da fofoca para a humanidade, né? Porque através da fofoca, é claro que o livro falava de um outro olhar sobre a fofoca, porque a fofoca é nociva. Ela vem através do diálogo. E dizendo a importância das informações de chegar em outra região através do falar, não é verdade? Então, nós, mulheres, somos mal faladas ou somos bem faladas por falar mais que o homem, a gente consegue expressar com maior nitidez também os sentimentos. Então, até mesmo nas coisas ruins, a gente pode ver uma coisa boa através do bom diálogo. E para você, Andrezinho, o que significa, assim, qual é o seu conceito de dialogar? O meu conceito de dialogar é quando um respeita a fala do outro, né? Um fala, pode até não gostar, mas você tem a maturidade bastante para ouvir em silêncio e quando tiver o momento dele, os outros conversar. Mas sabemos que isso é difícil, isso não é para qualquer ser humano, né, gente? Às vezes você ouve uma coisa ruim, ao contrário de você, às vezes no calor de uma emoção ali, você fala um monte de coisa, depois se arrepende. Isso também é uma imaturidade no dialogar. Mas quando você escuta o outro falar, e por mais que você não goste, escuta, depois a pessoa fala, isso é um diálogo. E a conversa, eu digo que a conversa é algo bem informal, igual o André falou agora há pouco aí, você passar rapidinho aqui perto do outro e conversar umas coisas, umas palavras sem ter muito razão de ter e vai embora, não tem por que continuar aquela conversa. É como se não tivesse escutado, como se tivesse visto. Foi apenas um barulho para poder sinalizar que está passando por alguém. Bom, proposta de hoje, identificando e anotando duas possíveis interpretações para os tópicos abaixo. Relate o ocorrido que você fez ou falou alguma coisa e foi entendido pelo outro que te causou aborrecimento ou ainda causa. Relatar um caso em que fez ou falou ou que presenciou a fala e a carapuça serviu muito bem. E relate uma eventual intriga que estariam por trás de alguma postagem que fez ou viu que causou comentários. Gente, essa aqui vai ser, na nossa aula passada, os alunos lá na aula online falaram para nós fazer um debate novo. Lembra do debate? Eu acho que é bem... É verdade. A gente vai dar para... Vou escrever alguma coisa depois e ver algo que possa aqui gerar um conflito aqui, tá, gente? Para nós vermos, vamos ter um debate lá para ver onde é que a conversa foi baseada em alguma coisa em conversando, em conversa ou falar que as coisas poderiam ter sido resolvidas diferente. Para nós vermos se dá para fazer na sala de aula lá. Mas eu passo para vocês mais tarde. Você imagina, Andrezinho, o tanto que é diferente uma coisa que eu falo, uma coisa que você ouve, que é a mesma, eu falo, você ouve, mas dependendo o grau do emocional seu, você ouve de uma outra maneira. A comunicação, tem que ser aprimorada, porque ela não é boa de imediato. Muitas vezes eu falo uma coisa, você ouve e interpreta diferente. Agora, você imagina nas mídias sociais que é escrevendo, e no escrever, você não consegue demonstrar seu sentimento no escrever, né? Esses tempos atrás eu mandei um recado para mim no grupo da família, mas eu mandei errado. E eu escrevi com letra maiúscula, mas é porque eu não percebi isso. E aí a minha filha mandou logo no privado: mãe, você tá brava? Você tá gritando. Eu disse: como assim gritando? Só escrevi. Porque eu escrevi em letra maiúscula, entendeu? Gritando. Eu já vi isso uma vez já, eu falei, não, gente, a minha intenção não era essa, mas... Então, assim... E aí você imagina, né, como que fácil uma má interpretação. Hoje em dia, nas mídias sociais, é muito fácil um diálogo acabar com uma intriga, acabar numa intriga, numa briga, exatamente porque
Às vezes você lê e o seu emocional não tá bom, como você não ouviu a voz, não sabe se a pessoa estava falando brava, irritada, feliz, brincando. Então, por isso, hoje em dia, muitas emoções substituíram pelos emojis, né? Você fala alguma coisa triste, coloca uma carinha de triste. Você fala alguma coisa feliz e coloca... Aí eu vi uma videoaula de um historiador, e ele falando mal desses emojis, ele falando assim que a gente estava voltando na época das cavernas, porque precisava de fazer desenho, porque o diálogo não estava sendo bom. Ele estava falando na atualidade que o diálogo não está bom, exatamente por conta das mídias sociais foram substituindo as palavras por emojis, as palavras são lindas, né, e complexas, tem umas palavras difíceis, que é chique uma pessoa que tem um bom diálogo, né, aquela pessoa que você fala que tem um timbre de voz bacana, nem gritando e nem sussurrando. Então, e é lindo quando você vê uma pessoa falando assim, você para ouvir, mas a gente não está cultivando muito isso. Porque a gente coloca um emojizinho de feliz ou de triste lá e a outra pessoa já consegue interpretar se você tá bem, se você não tá. Então, é muito importante hoje em dia a gente valorizar o diálogo, né? É muito legal isso. Essa aula é muito importante para todos nós. É verdade. Muito bem. E levantar a hipótese, né, sobre a impressão causada. Foi o que? Imaturidade? Quando tem uma coisa, se foi, né, nesse relato seu, você vai relatar se foi imaturidade, uma vez que não aborda os problemas diretamente, de modo franco, e se atém a provocações infantis, a expressão de que é uma pessoa que está obrigando com todo mundo o tempo todo, não dar chance para as pessoas refletirem e se defendam quando o assunto diz respeito a elas, falta de ética, expondo publicamente assuntos de interesse cruzado envolvendo outras pessoas, a situação de querer controlar o conteúdo postado pelos outros. Nós vemos isso aí bastante, né? As pessoas querem controlar as coisas do outro, né? Não pode postar nada. Quem pode dizer isso para nós é o nosso amigo André aqui, né, que posta as coisas e o pessoal vai lá e fica pegando as coisas dele para brigar com ele. Alguém que faz um juízo exageradamente elevado de si mesmo, pois acha que é alvo constante de inveja dos outros. São coisas que possamos levar em considerações das impressões causadas para possíveis desentendimentos em conversas, inclusive nas redes sociais, que hoje é o que mais vemos por estarmos em pandemia. A partir das discussões e trocas revisadas nesta aula, responda às questões abaixo. Quando surge algum conflito entre você e alguém de sua rede social, você procura resolver a situação? Exemplifique. Você costuma tomar cuidado ao dialogar publicamente, seja em fóruns online ou na vida real? Cite alguns exemplos. E nós vamos aqui assistir, então, a um videozinho do recado ao senhor 903, por Douglas Cordeiro. A visita do senador mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois sua própria visita pessoal. Devia ser meia-noite. E a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado. Não entendi a razão. O regulamento do prédio é explícito e segundo consigo. O senhor teria ainda ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno. É impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita. Pois, como não sei o seu nome, nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, ao sul pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e embaixo pelo 903, que é o Senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos. Apenas eu, o Oceano Atlântico, fazemos algum ruído. O
funcionamos fora dos horários civis. Nós dois apenas nos agitamos entre amigos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar depois das 22 horas de hoje em diante em comportamento de manso lago azul. Prometo. Quem vier à minha casa, perdão, ao meu número, será convidado a se retirar às 21h45. E explicarei. O senhor 903 precisa repousar das 22 às 7, pois às 8h15 deve deixar o 783 para tomar o 109 e o levará até o 527 de outra rua, onde ele trabalha na sala de exposição. Nossa vida, vizinho, está toda enumerada, e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda outro número, mas o respeito, ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio. Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse a porta do outro e dissesse: vizinho, são 3 horas da manhã, eu ouvi música em tua casa, aqui estou. E o outro respondesse: entra, vizinho, e come do meu pão e bebe do meu vinho. Aqui estamos todos, a bailar e a cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. O homem trouxesse sua esposa e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho, entoando canções para agradecer a Deus, o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa nas árvores, e o dom da vida, e a amizade entre os humanos, e o amor e a paz. Crônica, publicado ao senhor 903, de Rubem Braga, por Douglas Cordeiro. Muito bem. Então, temos aqui, então, essa nossa apresentação do Douglas, né? Que é um amigo nosso, pessoal, que fez esse favor para nós de gravarmos aqui uma participação diferenciada dele. E repetindo, o texto expõe em xeque os paradoxos da civilidade, onde o anonimato e a falta de contato entre pessoas próximas é considerado civilizado, pondo em segundo plano outras formas criativas de socialidade. Vamos fazer possível leitura sobre o texto. André, nos seus vizinhos, você conhece seus vizinhos? Conheço alguns. Tem bons relacionamentos? Como é que é? Tem sim. Com um aqui a gente tem um pouco mais. O outro que mora aos fundos aqui da minha casa, eu não tenho tanto contato com eles, não. Mas ao lado aqui são... E você, Eliane, conhece seus vizinhos? Tem bom relacionamento com eles? Como é que é? Eu moro na mesma casa há 25 anos, né? E a minha vizinha aqui de muro, ela também mora no mesmo tanto de tempo, porque ela é cunhada da minha irmã. E a gente tem um bom convívio, assim, de vizinhos. Mas eu já tive vizinhos difíceis na minha vida. E vocês sabem que, acho que semana passada, deu na mídia, né, no jornal, que um vizinho, por reclamar do volume do som, porque acho que um filho de 6 anos estava dormindo, dodóizinho, não sei, ele foi assassinado, né? Briga de vizinha é uma coisa muito ruim, né? E ali, lembrando, vendo o Douglas, ouvindo o Douglas recitar ali, eu me lembrei dessa história. E hoje em dia, para quem vive em cidade grande, é muito diferente da nossa vida, é realmente só números. A gente ainda tem contato com os vizinhos, né, conversa, mesmo que não tenha uma amizade igual no passado, porque no passado, acho que não tinha tantos muros, né, a gente realmente tinha aquela amizade de vizinho de ser o parente mais próximo, né, de trocar não só um bom diálogo, mas trocar também alguma coisa que estava faltando em casa, açúcar. Já cansei de pedir açúcar para os vizinhos no passado, mas eu vou falar bem a verdade para você, existem cidades grandes aí que é só números mesmo, né? É o 615, é o 305, é o 509, porque a vida hoje está muito agitada. Muitas coisas, ônibus que você tem que pegar, 3, 4 ônibus numa cidade grande, né, para ir para trabalhar, para voltar para casa, ou metrô, né, então é muito complicado, mas nós que vivemos numa cidade, Ariquemes é uma cidade que não é grande, né, uma cidade relativamente grande, mas ela não é um grande centro, né, então a gente consegue ainda ter
um papo com o vizinho, conhecer alguma coisinha. Você faz pouco tempo que você mora aí no Europa, né, Andrezinho? Você já tem amizade com seus vizinhos? Você já conhece seus vizinhos? Eu conheço só o da frente, mas não conheço porque se conheço por causa do sindicato, que é a professora Ayala, acho que é Ayala, né? A vizinha também conheço porque por nome, mas o vizinho que eu conheço mesmo, ele também chama André, mas ele não mora aqui, apesar de ser vizinho, ele não mora. Só tem um terreno aqui, né? Ele vem cá de vez em quando. E eu já botou no carro, já demos umas voltas pela cidade afora aí, já conhecemos algum canto da cidade já, mas o que eu tenho mais facilidade é o vizinho que não é vizinho, que mora no setor 6, mas que tem uma casa do lado aqui que é sozinha, fica vazia. Inclusive, ele deixou a chave da casa dele comigo esses dias, para poder, de vez em quando, se possível, né? Olhar a casa dele quando tiver uma coisa e tal. E é muito bacana mesmo, um cara bacana que ele é construtor e é um cara realmente bem prestativo. Mas na outra casa, lá, eu era vizinho da Eliane, também, né? Eu conhecia os vizinhos quase todos, né? Apesar de eu só não conhecia o vizinho da minha esquerda da casa. Agora, os outros, mas falava bom dia com eles e tudo mais. Mas os outros eu conheço de verdade, né? Que é a Neuza, né? Que eu chamo de Neuza, a japonesa, a Dona Preta, não sei nem mais que a Dona Preta, né? A japonesa, agora a Eliane também, depois tinha uma outra casa que ninguém, e depois tinha a Eliane. Ou seja, conhecia bastante vizinhos. Né? E eu tive assim o prazer, inclusive, por coincidência, enquanto estávamos gravando ainda há pouco, o meu vizinho comentou: olha, André, vamos ter lâmpada nova aqui na nossa rua. O pessoal está trocando. Então ele já mandou uma mensagem aqui para mim. Então é uma família muito querida que mora aqui ao lado e a gente tem sempre essa ligação. Dona Preta, eu a conheço, assim, embora longe, que foi tua vizinha aí, é como se fosse uma avó que eu tive, uma pessoa muito querida. E era vizinha dos meus pais também, dos meus avós. É o que a Eliane disse, né? E a minha mãe sempre frisou bem comigo, que o vizinho é o parente mais próximo que a gente tem. Então, quantas vezes eu já precisei, meus vizinhos acudiram. Inclusive, André, quando o meu carro pegou fogo aqui na frente da minha casa. Foi quando eu vi assim, a importância de ter bom relacionamento, bom diálogo, e os meus vizinhos vieram prontamente, me ajudaram, pegaram o extintor do carro deles, vieram aqui, e penso assim que foi muito satisfatório se sentir querido, né? Neste momento que eu mais precisei, eu ter os vizinhos para me ajudar. Muito bem. Agora vamos ouvir agora a Thalia, né? Tecendo amanhã. Saudade da Thalia. É isso aí. Baixinho, André. Que apanhe escrito que ele e o lance a outro de outro galo. Descendo para mim. O galo sozinho não desce. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe escrito que ele e o lance a outro de outro galo. Que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma tênue, se vá descendo entre todos os galos, e se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entre todos se intertendo para todos no topo. Amanhã, que plana livre de armação, amanhã, topo de um tecido tão aéreo que se leva por cima. Muito bem. Essa é a Thalia, né? Ela foi minha tutoranda 2 vezes. Saiu com a professora Estelita, mas a gente esqueceu, né, André? Ela trocou eu de tutor, mas tudo bem, eu perdoei ela. Só não passar perto de mim, tá tudo bem. Mas, enfim, que galos seriam esses?
Que manhã esses galos tecem? Quais são os seus entendimentos? André, você precisa aquela hora, vou trocar agora para a Eliane. Eliane, que você entende sobre esses galos, né? Essas manhãs que são tecidas? O que você entende através disso? Eu não sei, eu sempre levo para a humanidade, né? Porque eu acho que tem vários ditados que a gente pode, ditados populares que a gente pode, né, ligar aí a esse galo, que galo seria esse? Não tem um ditado que fala assim, uma andorinha sozinha não faz verão? É mais ou menos igual esse galo, né? Que galo seria esse? Seria que ninguém é nada, que ninguém é uma ilha, né? Que nós, todos seres humanos, um precisamos do outro, e só nos entendemos através do diálogo, né? Porque esse diálogo é que constrói entendimentos, que levam à compreensão, né? A vivência desse exercício de dialogar é que melhora a humanidade, né? Todas as guerras que já ocorreram no mundo, a gente pode dizer que essas guerras ocorreram. É claro que sempre tem interesses econômicos em guerras, mas a falta de diálogo é a que leva a toda a guerra, né? A guerra pequena familiar, né? Essa guerra dentro de casa, que é entre pais e mães e filhos na adolescência, porque é um momento, na adolescência, é um momento de conflito nós, humanos. Conflito nós com nós mesmos, né? E nós com os nossos pais, porque os pais para os filhos são o amor maior, mas é na adolescência que existem os conflitos, e esses conflitos, eles só a tendência de melhorar só através de um bom diálogo. Então, é importante, né, que nas manhãs que esses galos tecem ali, é todos os nossos dias mesmo, né, na minha opinião, é todos os dias. Então, pode ser um dia difícil, que através de um diálogo é melhorado, pode ser um dia angustiante de perdas, que pode ser melhorado através de uma conversa, de um diálogo, de um aconchego, né? E tantos outros entendimentos ali que vêm através desse galo não ser sozinho na comunicação. Eu acredito que em todos os seres vivos existe uma comunicação, sim. É claro que a gente fala do diálogo, porque o diálogo é humano, né, a comunicação humana, mas eu acredito que as plantas, elas têm um meio, uma metodologia de entendimento, de comunicação, os animais, né, a gente vê quando quando passa um carro barulhento, um carro específico, na parte da tarde, os meus cachorros começam a uivar. Agorinha mesmo eu desliguei o som porque estava passando um carro, mas não era o mesmo barulho, então eles não uivaram. Então, eu sei que existe uma comunicação entre eles, eu só não entendo essa comunicação. Mas até os uivos, né, tem animalzinho que avisa o outro quando chega o perigo na mata, né, na floresta. Então, eles já têm um diálogo ali de proteção, né, e a nossa proteção humana também, de sobrevivência humana, é a arte do dialogar, a importância de nos entendermos. Porque ninguém é uma ilha. Se eu falo, e não tenho ninguém para me ouvir, as minhas palavras não têm valor nenhum. Agora, se eu já tenho uma pessoa para me ouvir, nós professores agora, nesse tempo de pandemia, muitas vezes a gente abre uma aula online e tem menos alunos do que a gente gostaria que tivesse, né? Às vezes abre uma aula específica ali e poderia ter 100 alunos naquela aula, mas tem 20, 15. Mas mesmo assim, a gente está dialogando com uma parte dos estudantes e a gente está produzindo, e aquele que está ouvindo consegue nos interpretar, consegue nos entender. Então, a gente fica satisfeito, mesmo que não atinja o 100%, mas o que a gente atinge, a gente sabe que a gente consegue uma boa comunicação. Porque se nós, galinhos professores, ligassem as câmeras e não tivesse nenhum, né, para tecer as manhãs com a gente, seria muito frustrante. Não é verdade, André? É verdade. E você falou algo, Eliane, dos seres, né, se comunicarem. Eu já ouvi falar de um estudo que diz que quando você conversa com a planta, ela entende e ela passa a se, né, vamos dizer, os processos dela, fisiológicos dela ali, não sei se nem se é o termo fisiológico, mas acredito que a fotossíntese melhora todo aquele processo e ela fica mais vistosa, ela fica mais bonita. E sobre os animaizinhos, eu tenho a certeza que eles se comunicam, porque quando eu entregava a carta, quando eu chegava numa rua, parece que o pincher avisava todo mundo.
E aquele restante dos cachorros da rua, todos começavam a latir. Parece que avisava, olha, lá vem o carteiro chegou, prepara, olha o carteiro. Então todos começavam naquele alvoroço. E às vezes eu já percebi que eu não fazia barulho, não chegava em nada, e eles não latiam. Então, assim, eles avisavam, com certeza um avisa o outro. Eles têm sim esse sentido, né? É verdade. Tecer e texto são palavras da mesma raiz etimológica, né? Ou seja, de criação. E ressalta essa relação para estudantes, né, que para fazer isso aí. Eles vão fazer na salinha lá para mostrar para eles verem que, da mesma forma que se escreve uma redação de Enem maravilhosa, aquele texto maravilhoso, a nossa fala também tem que ser pensada antes de ser falada, né? Senão o André falou um negócio bacana agora há pouco sobre quem fala demais, fala como é que é, André? Quem fala o que quer, ouve o que não quer? Exatamente, porque não preparou para falar, não é verdade? Né? E aqui nós terminamos a nossa aula maravilhosa, né, gente? E nós temos aqui para poder falar sobre essa coisa de conversar, e conversar é gostoso. Nós temos até uns grupinhos para nós bater papo, e o grupinho bater papo é muito bom, você pode juntar os amigos para conversar, ainda mais quando tem um churrascozinho, né? Eu não bebo, não, mas churrasco é gostoso. É bom que a gente pode dividir as conversas bonitinhas, às vezes você passa a ouvir e entender o outro melhor. Na conversa informal, você passa a entender melhor a fala do outro no serviço. Você passa a conhecer a pessoa bacana, né? Porque você conversa. Então, é um momento muito bacana. Eu quero agradecer por estar com 2 amigos aqui, não só a professora, mas 2 amigos, e que vocês também, nos seus tempos de escola, possam fazer amizades que duram para a vida inteira, e não só por apenas um momento ou por interesse. Sendo assim, também está perdendo seu tempo, né, gente? Ou seja, não vale. É muito importante aprendermos a ter um bom diálogo. Tem um ditado que fala assim, que quando José fala de Pedro, aprendemos mais sobre José do que de Pedro. Né? Então, a gente tem que aprender a ter uma boa comunicação, um bom diálogo, porque o diálogo é a nossa alma, o olhar do outro, né? Através do olhar do outro, porque tudo que as pessoas conhecem de mim, ou de cada um de nós aqui nessa sala presente, ou de cada um de vocês, estudantes que verão essa aula, vem através do seu diálogo, da sua comunicação. Se ela é boa, portas se abrirão para você. Se o seu diálogo for um diálogo negativo, for um diálogo ruim, precário, né, nem todas as portas se abrirão para você. Então, a nossa aula de hoje, o intuito dela através, né, desse diálogo, é falar para vocês da importância de ter um bom diálogo e sempre com respeito. Então, as virtudes de hoje é a tolerância, né, no ouvir, porque o bom diálogo é também se calar e ouvir o outro. Até a próxima aula, Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, pessoal, até mais.